E aí pessoal, vamos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é a pedido do Israel, é um membro do canal e ele pediu, faz um vídeo bacana aí sobre o TimeSwift. Então hoje a gente está mostrando para vocês aqui instalação, configuração. Eu vou estar fazendo isso na minha própria máquina e depois eu vou estar mostrando numa máquina virtual como você pode estar fazendo caso dê ruim, tá bom, pessoal? Eu queria estar fazendo na outra maquininha ali, mas a outra maquininha ela tá para vender, então eu não tô mexendo nela, né? Porque quando a pessoa vir ver, então tá tudo bonitinho ali direitinho. Então a gente vai ter que começar aqui se virar com máquinas virtuais, tá bom? Então vamos lá. Se a gente vier aqui em um GitHub, que é do TG 2008, né? TimeSwift, ele diz que é uma ferramenta de restauração do sistema para Linux, cria instantâneos do sistema de arquivos usando o rsync ou hardlinks ou instantâneos BTRFS. Suporta snapes agendados, vários níveis de backup e filtros de exclusão. Os instantâneos podem ser restaurados enquanto o sistema está em execução ou a partir do Live CD USB, tá bom? É isso que eu vou mostrar. Como você entrar num Live CD USB para poder estar fazendo esse cara aí. E aqui tem algumas informações, mudança de horário, ele vai te dar algumas coisas que você precisa saber, mas eu não vou fazer aqui pelo GitHub, tá bom, pessoal? Eu vou fazer como se eu estivesse fazer pelo próprio sistema, tá? Mas se você quiser se aprofundar mais, ele te dá até aqui, ó, como instalação, distribuições baseadas em Ubuntu, tá bom? Ele manda adicionar um repositório um PPA, né, na verdade. Então tem pro Fedora aqui também, tem como você desinstalar ou, né, uninstall. Mas se nós formos no AUR, nós temos o TimeSwift Auto Snap, tá bom? Esse cara é de 2019. O que ele diz aqui? Ele diz que é um script um script instantâneo, né, automático, né, instantâneo, executado antes da atualização do pacote, usando o gancho pacman. Então, o que esse cara aqui faz? Toda vez que você for instalar um pacote ou atualizar um pacote pelo pacman, ele vai fazer um backup do TimeSwift. Foi isso que eu entendi e eu não gostaria muito disso aqui. Já o TimeSwift Systemd Time, ele adiciona o suporte ao TimeSwift, tá bom? Ele adiciona suporte do Systemd ao TimeSwift. Para que isso? Para que funcione os agendamentos, tá bom, pessoal? Esse cara aqui é de 2022. E se a gente abrir um terminal aqui, isso aqui é para sistemas Arch Linux, tá bom? Ou seus derivados. Lá no Manjaro deve ter na loja, lá no Big Linux deve ter na loja, enfim. Se você tivesse no Debian, você ia dar um sudo apt install TimeSwift, pronto. Derivados do Debian, como o Ubuntu, entre outros, eu creio que hoje já tenha no repositório. Você não precisa adicionar um PPA, tá bom? Esse negócio de PPA acho que já até acabou, não sei direito. Faz tempo que eu não mexo. Mas, se você está no Fedora, você deve ter no repositório, entre outras distribuições, deve ter no repositório sem problema nenhum, tá bom, pessoal? Então aqui no Arch Linux nós vamos dar um sudo pacman -s e colocar TimeSwift. Olha eu viajando aqui, né? Eita! TimeSwift, tá bom? Se você der um enter, ele vai pedir a sua senha e aí ele vai me dizer que vai reinstalar, tá bom? O TimeSwift ele tá na versão 24.01.1-1. E é só você dar um enter e ele vai instalar, ok? Aí você vai vir no seu menu, ele vai estar aqui em sistemas, ó. Eu já tenho o meu atalho aqui criado, o meu favorito, né? Ele sempre vai pedir a senha, tá bom, pessoal? E aí ele vai se abrir, pronto. Ele abriu aqui, ó. Eu tenho um backup que eu criei no dia 8/2/2024, foi quando eu tive problemas com o Arch Linux, o KDE Plasma Beta 6, RC2. Eu tava tendo vários problemas, então eu restaurei um backup que eu tinha, inclusive eu já excluí ele, restaurei, reconfigurei tudo de novo
fiz a instalação e deixei ele zerado para o meu uso e criei esse outro backup, tá bom? E aí, o primeiro backup, tá, pessoal? Ele vai demorar bastante para se fazer. Ele vai ser maior, ele vai ser bem mais demorado, bem maior, tá bom? A primeira vez que você abrir, vamos vir aqui, né, para ficar legalzinho. A primeira vez que você abrir, ele vai abrir nessa tela aqui, na tela de configurações. Perceba-se que o meu BTRFS, ele já nem pegou, porque ele nem deixa eu utilizar. Então eu tenho que utilizar no R-Sync. Se você tivesse com BTRFS, você já poderia selecioná-lo aqui. O sistema de arquivos BTRFS, ele tem uma melhoria, né? Ele tem um implemento de coisas de backup, snapshot. Para essa finalidade de backups, ele é melhor. Mas eu prefiro continuar utilizando o ext4, tá bom, pessoal? Isso aqui é uma opinião minha. Enfim, aqui ele vai te dar algumas informações, ó, do backup R-Sync, tá bom? Os backups R-Sync são criados através de cópias de arquivos do sistema usando um R-Sync vinculado aos arquivos inalterados ou backups anteriores. O que é isso? Foi como eu falei. Quando você cria o primeiro backup, ele é mais demorado e ele é maior. Quando você cria o segundo, o que ele faz? Ele pega o primeiro, faz uma verificação, vê se tem alguma coisa que foi modificada e só faz o backup daquela modificação. Então ele não copia os arquivos tudo de novo e tal, tá? Todos os arquivos são copiados quando o primeiro backup é criado, né? Então aqui foi mais ou menos o que eu expliquei. Se você der OK aqui, quando você estiver fazendo a primeira vez, tá bom, pessoal? Ele vai dar a seguinte, que é para você ir colocando. Como aqui eu já tenho o meu, ele vai aparecer dessa forma. Localização. Lembrando que você só pode fazer num HD que seja diferente do seu. Não pode ser o mesmo HD do sistema. Ele não vai deixar, por exemplo, ó, o meu HD do sistema é esse, ó. Ele até deixa, mas não faz sentido, né, pessoal? Não faz sentido você fazer o backup no seu próprio HD, tá bom? Antigamente ele não deixava, que eu lembre, né? Ele não deixava você nem selecionar o seu próprio HD que está instalado no sistema, tá bom? Então aqui ele está pegando todos os HDs que eu tenho na minha máquina e, como eu estava dizendo, por exemplo, eu guardo meus HDs num HD externo aqui, ó, da Samsung de 1 TB. Ele é externo. Então esse cara ele tá particionado. Ele tem 830 GB em ext4 e ele tem 200 GB, cento e pouquinho, né, em NTFS, porque eu preciso por causa das as coisas da escola lá que eu estudo e tal. Enfim, tá bom, pessoal? Você vê que o NTFS nem aparece aqui, ó. Só aparece, ó, o ext4, os meus LVM, tá bom, ó. Aqui é o meu HD LVM, que são 2 HDs de 500 se tornando um de 1 TB. Então não adianta você querer fazer num HD que tenha FAT32 ou sei lá, ou NTFS. Tem que ser em HD com ext4 ou BTRFS ou qualquer outra coisa, tá bom? Eu já selecionei o meu aqui, ó. Cadê? Esse aqui, ó, que é o meu HD externo. Agendamento, aqui que tá. Esse cara não funciona no Arch Linux. Quando eu usava no Debian, por exemplo, ele funciona normalmente. Você pode fazer o que é mensalmente. Ele vai manter 2. Então, por exemplo, se você tem 2 backups lá, ele vai fazer o terceiro, ele vai pagar 1 e vai manter sempre 2. E aqui você pode, dependendo do espaço que você tem, você pode estar modificando. Por exemplo, eu gostava de fazer semanalmente e manter 2, tá bom? Só que isso aqui não tá funcionando. Aí que entra aquela primeira parte que eu comecei, né? Time Swift Systemd Timer. Este cara aqui, que é para o Systemd poder funcionar, enxergar o Time Swift e o agendamento funcionar também, tá bom, pessoal? Só que eu não gosto de fazer isso. Eu já vou explicar por quê, tá bom? Você pode fazer diário, de hora em hora, na inicialização. Então, se você tiver nas derivadas do Debian, é só você instalar o Time Swift e ele já funciona. No Arch Linux, porque o Arch Linux é uma distro pura, então você tem que fazer praticamente tudo.
no Arch Linux você vai precisar desse pacote do AUR. Ah, Rodrigo, você já testou? Não. Não testei porque eu já vou explicar como é que é feito, como é que são feitos os meus backups aqui. Bom, usuários. Ele tem o usuário Rodrigo, que é a home, e tem o usuário root. Excluir todos os arquivos e incluir apenas arquivos ocultos e incluir todos os arquivos. Esses são meu backup. Então, se eu tenho... Cara, o meu backup acho que deu 80 GB, juntando o meu root e a minha home. Ele deu mais ou menos 80 GB. Por isso que eu faço com home separada. E por isso também que eu não gosto de instalar jogo nenhum na minha home. Porque se a pessoa, se eu tivesse um jogo de 50 GB na minha home, cara, o backup ia ser monstruoso, tá bom? Então você faça aqui a seu gosto, né? Incluir todos os arquivos, ou incluir apenas arquivos ocultos, mas, cara, o backup, na minha opinião, ele tem que ser feito, incluir todos os arquivos root e todos os arquivos da sua home. A ideia de você fazer um backup é você salvar suas configurações, salvar seu arquivo e salvar o seu sistema. Então, para você ter essas três coisas, você tem que incluir tudo do root e tudo da sua home, tá bom? Então, aqui eu gosto de fazer assim, fica muito a seu critério. Filtros. Quando você coloca aqui os usuários, ele já marca filtros aqui, ó, em mais, a home e o root. Essas coisas aqui, ele vai... Depois eu mostro onde que tem, tá bom? Você pode adicionar, inserir parâmetros para excluir. Ah, por exemplo, eu quero excluir tudo que é MP3, tudo que é .exe. Ele vai excluir. Adicionar arquivos. Você pode adicionar alguns arquivos. Eu não faço isso. Adicionar diretório. Ah, eu quero adicionar... Vamos lá. Eu quero adicionar esse HD meu aqui, 00. Então eu posso adicioná-lo. E aqui vai remover. E o sumário. Ó, quando ele tem... Ele vai ter todos aqui, ó. Quando ele tem o root, ó. Só que ele não fala, né? Arquivos e diretórios correspondentes aos padrões abaixo serão excluídos. Padrões começando com um mais irá incluir o item em vez de excluir. O que está começando com mais, eles irão incluir em vez de excluir. Se, por exemplo, você marcasse aqui menos, se ele está começando com menos, ele vai excluir. E o último, que é diversos, você pode alterar aqui, ó, como você quer, né? Que ele salve ali as configurações. E aí ele te dá aqui, né, a simbologia ali do comando. Eu vou dar um OK aqui, pronto. Aqui é o assistente, foi o que eu acabei de fazer, tá bom, pessoal? Não precisa fazer de novo, foi o que eu acabei de fazer. Configurações, foi o que eu acabei de fazer. Ele tem um menu aqui, ó, visualizar e sobre. Navegar, ele vai abrir lá onde... Perceba-se que ele abriu o root, ó. Então aqui, ó, estão os meus arquivos, ó, os meus... Ó, Time Swift, Snapshot, eu só tenho um, tá bom? E se eu colocar aqui, ó, por exemplo, ó, ele vai dar mais de tantos gigas aí, eu nem vou deixar, tá bom? Você pode navegar, ou você pode navegar por aqui também. Só que se você for por aqui, ó, Time Swift, Snapshot, ó, eu tenho um aqui, ó, localhost. Outra coisa engraçada, uma coisa bem bacana que você pode fazer, aí eu quero pegar uma configuração da home lá, ó, é só você entrar aqui, ó. Eu tenho as minhas configurações do meu Conk, tá bom? Às vezes você nem precisa restaurar. Se for só um arquivinho, é só você entrar lá. Só que esse cara aqui, ó, você não consegue excluir nem nada. Você tem que abrir por aqui ou... Enfim. Bom, vou entrar como root. Excluir. Você vai excluir o seu backup. Tome muito cuidado. Restaurar. Você vai restaurar o seu backup. E criar. Ele vai criar, ó. Ele vai começar a examinar o tamanho, né, do sistema. Você perceba que ele vai ser bem rápido, porque aqui ele foi o primeiro, esse é o segundo. Então o segundo, ó lá, coisa de 26 minutos, ele vai diminuir. Tá bom, pessoal? Ó, ele tá sem alteração, 1824 arquivos ou diretórios, criado 49, soma de verificação. Ele tá aumentando ali, ó, ele tá 1 hora, 2 horas, mas não vai dar tudo isso, tá? Depois ele vai começar a cair, e enfim. Eu vou cancelar aqui, tá bom, pessoal? Porque eu ainda não vou criar o backup. Agora vamos lá. Por que que eu não gosto que ele faça o backup automaticamente? Porque assim, quando eu vou instalar alguma coisa, por exemplo, eu vou instalar eu quero ver como é que tá o Plasma
6 beta RC2. Então eu venho aqui, crio o meu backup, coloco ali Plasma 5.27 completo ou atual, coloco ali. Vou lá, adiciono o repositório do Plasma, atualizo, tá bom, pessoal? Porque quando você tenta fazer downgrade do Plasma 6 para o 5, ele quebra o sistema. Vou lá, atualizo, reinicio, dou uma olhada. Pô, ele não ficou legal, eu vou voltar. Eu entro no meu sistema, venho aqui, restaurar. Ele vai te mostrar isso aqui. Você tem que selecionar onde que é a sua barra. Ele já pegou automático, tá, pessoal? Porque o sistema tá funcionando. Mas, dependendo da situação, se você entrar pelo Live CD e tentar fazer, ele não vai pegar. Então, você tem que pegar. Uma outra coisa que pode dar erro é se você não tiver uma raiz. Por exemplo, no meu caso, eu tenho uma raiz separada, um boot separado e uma homer separada. Se o seu backup foi feito com o boot separado e a raiz e a homer junto, não tem problema. Se você tem uma ideia, esses dias eu tive que aumentar a minha raiz. Eu aumentei, fui lá, entrei no Live CD, formatei os HD tudinho, criei a minha raiz maior, criei a minha homer menor, que eu tirei da minha homer e joguei na raiz, e pronto. E aumentei um pouco o meu boot. Vim, restaurei o backup e ele foi perfeitamente. Você tem algumas opções de bootloader, mas eu nunca precisei. Eu precisei apenas quando eu fiz essa modificação no espaço. Eu atualizei o Init.trans, tá bom? Eu atualizei esse cara aqui. Eu vou fechar. Se você der um próximo, ele vai começar a verificar os arquivos. Isso aqui demora um pouquinho, não muito. Bom, pessoal, ele demora bastante. Demorou cerca de 3 minutos, 4 minutos, mais ou menos. Ele vai verificar, ele vai comparar o arquivo atual, o seu sistema atual, com o backup. E aí ele vai começar a ler as linhas. Eu geralmente pulo, mas se você quiser esperar, eu acho que demora aí uns 3, 4 minutos. Mas eu vou dar um próximo aqui, porque eu não quero, tá bom? E aí ele vai te dar aqui um aviso, né? Os dados serão modificados no seguinte dispositivo. Dispositivo e montar, né? Vai ser... Ele te dá o /dev, /nv, me, tal ali, que é o seu dispositivo. E a sua partição, que é a raiz, a partição boot e a partição home. Por favor, salve o seu trabalho, feche todas as explicações. O sistema será reinicializado após a restauração dos arquivos. Então ele te dá um aviso legal ali. Esse software vem com absolutamente nenhuma garantia, né? Ele não te dá garantias nenhuma, tá bom? E se você der um próximo aqui, eu não vou fazer isso, tá, pessoal? Porque eu não quero restaurar o meu sistema. Até porque vai parar a gravação. Ele vai abrir uma tela cinza. Eu acho que ela é cinza. Vai começar a fazer a remoção, a aplicação, copiar, colar. Um monte de coisa. Ele vai modificar o seu sistema conforme o seu backup. E aí, ele vai reinicializar automaticamente. Uma curiosidade, se você tiver com 2 monitores, o segundo monitor... Você consegue ver o seu sistema e consegue mexê-lo nele normalmente até que isso termine. Uma outra coisa, o meu deve demorar um pouco mais por causa que é um HD externo. O backup tá no HD externo lá e tal, tá pela USB. Então por isso que demora um pouco mais. Se você tiver um HD dentro ligado no SATA, eu creio que seja mais rápido ou até mesmo um SSD. Outra coisa que eu queria deixar aqui como atenção para vocês é que quando você cria o backup, o TimeSwift, o projeto do TimeSwift, ele te recomenda que você feche tudo. Não deixe nada aberto, navegador, chat, Discord, Telegram, nada. Você deixa o seu sistema fechado. Por quê, pessoal? Quando você restaurar o seu backup, ele vai restaurar com essas coisas abertas e pode bugar. Já aconteceu isso comigo. Eu esqueci o Telegram e quando eu restaurei o meu sistema, ele restaurou o meu Telegram do ponto que ele criou o backup. E aí deu conflito das mensagens, eu perdi um monte de mensagem. O aconselhável é, você fecha tudo o seu sistema, você vai deixar ele inutilizável. E você cria o seu backup, para você ter um backup confiável. E pronto. Para restaurar, não. Você pode restaurar enquanto ele está lendo os arquivos ali.
Você pode navegar, pode fazer o que você quiser, tá bom? Somente para criar. Então é dessa forma, pessoal. Eu faço desse jeito. Quando eu vou fazer alguma coisa aqui, eu vou lá, crio meu backup, restauro. Às vezes eu excluo. Ah, um outro detalhe. Eu já fiz isso e eu tive problemas. Não vai lá na página, por exemplo, aqui, ó, navegar. Ele abre como root, ó. Ele tá dando correndo, Dolph como root. Dangerous, né? Perigo. Então, tome cuidado. Ó, tá vendo que ele já criou uma pasta de hoje, ó. Sendo que eu comecei a fazer o backup, eu não cheguei a fazer. Mas ele já criou. Um outro ponto de alerta que eu queria deixar. Não vem aqui e exclui. Tá bom, pessoal? Por quê? Se eu... Vamos dizer que esse aqui era um backup feitinho, bonitinho. Se eu vim aqui excluir o primeiro backup, esse backup não vai funcionar. Porque esse depende desse. Tá bom? O mais aconselhável é você vir aqui e excluir. Tá aqui, ó. Excluir. Eu não vou fazer isso porque eu não quero excluir. Então você clica aqui, ele vai abrir uma janelinha e vai começar a excluir. Eu vou fechar ele de novo e vou abrir novamente porque ele bugou ali. E não, eu não criei, ó, tá bom? Tá vendo que eu comecei a criar, ele já criou uma pastinha lá. Eu não vou remover ela, tá bom? Deixa ela lá. Então é dessa forma que eu faço. Eu não gosto de deixar automático. Porque tem semanas que eu nem modifiquei o meu sistema e para que fazer backup? Sendo que o backup atual vai funcionar. Uma outra coisa, eu, por exemplo, eu passo essa semana toda, eu instalei um monte de aplicativo novo, fiz um teste, eu vou lá, crio meu backup manual. Se quando eu quero restaurar, eu venho e restauro. Ou quando eu vou fazer alguma coisa que eu sei que eu possa me arrepender e queira voltar atrás, eu crio aquele backup antes. Vou lá, mexo, quebro, ou sei lá, estrago, ou não ficou legal, eu volto o meu backup, tá bom? Então é dessa forma aqui. No vídeo de hoje eu só vou fazer isso, tá bom? O próximo vídeo eu vou mostrar para você como você vai restaurar esse backup pelo Time Swift. Aí eu vou ver como é que eu vou fazer aqui, se eu utilizo outro computador ou não. Mas aí a gente vai, ou se eu gravo pelo celular para você ver, tá bom? Pelo Live CD. Não é tão complicado, mas é um pouco diferente, tá bom? Você tem que mexer algumas coisas a mais ali e tal. Se você gostou desse vídeo, foi útil para você, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações. Não esqueça de deixar o seu like. Você também pode compartilhar com os seus amigos nas suas redes sociais. Desta forma você vai estar ajudando o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.